Olá, você está no Mangaka Cast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre o polêmico Record versus Death Note. Bom, na realidade, para quem não sabe, a Record ela fez uma matéria e colocou lá um psicólogo qualquer lá, não qualquer no sentido da qualidade dele ser ruim, mas sim no sentido de tipo, olha, você aí fala sobre isso. Nitidamente, assistindo a matéria, é bem nítido que o cara nunca assistiu Death Note e nunca leu. Até porque são mais de 10 mangás e a temporada, mesmo sendo uma só, é uma temporada longa, fora os live actions. Então, eu acho pouco provável que ele tenha acompanhado. Só pelo que ele falou ali, nitidamente ele nunca assistiu. Ele falou que Death Note é algo tóxico. Ou seja, ele nunca assistiu, porque Death Note não tem violência física, Death Note não tem praticamente, né, de violência física, praticamente não tem sangue, praticamente não tem luta, praticamente não tem palavrão, praticamente não tem pornografia. Então, dentro dos entretenimentos, é o mais leve. Fora que o roteiro é incrivelmente maravilhoso, inteligente e perfeito. Outra coisa que chamou muito a atenção, talvez o bispo nem saiba que essa matéria foi ao ar, ou sequer que foi feita. Claro, né, ele deve ter mais o que fazer também. A maioria das matérias devem ser de responsabilidade dos próprios jornalistas. Mas o ponto é o seguinte: é nítido que, assim, o que Death Note mostra? Death Note é o caderno da morte dos hippies, ou seja, para os otakus conhecidos como shinigamis. Mas shinigami desculpa, é hippie em japonês, tá? É a mesma coisa. Morte em português, hippie em japonês, thanatos em grego ou shinigami em japonês. Então, na realidade, quem criou tudo isso foi Deus, entendeu? Então, assim, anjos da morte, né? Deuses da morte e anjos de luz. Então, tudo isso foi criado por Deus para ter um equilíbrio, né? O que chamamos de morte e o que chamamos de vida. Então, quando se fala assim em Death Note é uma coisa do mal, tóxica. Na realidade, você está chamando Deus como se fosse uma coisa do mal e tóxica. É evidente que o bispo nem pensou nisso, porque é óbvio que ele nunca assistiu Death Note. Isso é bem nítido. Talvez agora, com essa repercussão, ele pare para assistir, talvez. Mas o ponto é que ele vai adorar se ele assistir, vai querer passar, porque, pô, o negócio é tremendamente maravilhoso, né? Então, disparado meu anime preferido e mangá. O mangá é um dos mais bem feitos de todos os tempos. Então, é muito estranho, né, o jeito que é falado ali. E outra, é engraçado que é uma emissora que só passa porcaria, né? Então, assim, o tóxico são eles, né? Então, essa é uma coisa meio estranha desse bispo, enfim. Mas o ponto é o seguinte, e olha que eu sempre curti o bispo, tal, o trabalho dele e tal. Mas até recomendei já várias vezes assistirem o filme dele e tal. Mas os livros dele e tal, mas é engraçado, as palestras dele são muito boas, tal. Mas uma coisa muito estranha é que é nítido, tal, que ele não assistiu e ninguém ali do jornalismo assistiu Death Note. Isso é nítido. Então, porque se for assistir, você vai ter que prestar atenção, vai ter que assistir talvez até mais de uma vez, é longa a temporada, como eu falei. E aí sim você vai tirar a sua conclusão, né? Você não vai falar de maneira tão idiota sobre algo que você nem viu, né? Então, o ideal é que você consuma aquele entretenimento para que daí, pelo menos minimamente, pelo menos assistindo um pouco, um episódio ou outro, para você ter uma noção, né? Senão você vai chutar alto pelo que você viu pelo nome e você nem sabe que na realidade esse caderno é usado no mundo dos mortos para poder equilibrar a coisa, né? Então, na realidade, não tem, tá longe de ser uma coisa assim que nossa, tal, que problema, tal. E outra, o anime e o mangá são de 2003 a 2007, gente. Não é de agora. Nós estamos gravando esse áudio e a matéria em 2021. Então, assim, é uma coisa até... Entendeu como não tem lógica nenhuma, de verdade. Eu acredito que a vergonha alheia que foi, nenhum desses jornalistas, nem o psicólogo que participou, nem o bispo, tiveram um amigo para falar, olha, vocês vão passar vergonha, entendeu? Se bem que vocês são já acostumados a passar cocô na TV, né? Então, e outra coisa também que Death Note deixa muito claro é exatamente isso. É o quanto as TVs muitas vezes são bastante tóxicas, elas sim são tóxicas. E Death Note grita isso, né, no roteiro. Então, é claro que vai incomodar algumas emissoras de TV. Mas uma coisa que eu fui bastante a favor foi no que a lei, né, fez, o governo fez, que foi colocar um lacre nas coisas que tem Death Note. Aí sim é legal. Mas aí você não precisa nem ter repercussão. Você faz uma matériazinha, uma entrevista ali, só essa parte, e beleza, entendeu? Ficou top.
Por quê? Porque aí tem uma recomendação de idade, entendeu? O próprio mangá já tem uma recomendação de idade e o próprio Netflix já tem uma recomendação de idade. Mesmo o YouTube, que às vezes tem algum canal que coloca os episódios de Death Note, ou eu já assisti Death Note na TV, passando em televisão, entendeu? Num canal lá que passava só anime, passava Death Note, acho que deve passar até hoje. Então, assim, e era de TV e tal. Então, quer dizer, óbvio que era horário comercial, qualquer criança poderia ter assistido. Então, isso também, é claro que não tem como segurar tal, mas assim, mas essa questão da falta de inteligência emocional para pegar um caderno, para desejar uma morte de alguém, é muito mais uma questão de você trabalhar uma sociedade colocando inteligência emocional nela, na minha opinião, do que você proibir que exista o Death Note ou proibir que a pessoa assista uma obra tão perfeita ou leia o mangá, né? Sinceramente, essa fórmula nunca vai funcionar. E aí também tem a questão, né, aquela questão do Yu-Gi-Oh! Que a Record teria, antigamente, né, teria queimado o filme do Yu-Gi-Oh! Por quê? Yu-Gi-Oh! Fazia muito sucesso e Yu-Gi-Oh! Também, errado também. A Record não tá no quesito quando ela colocou lá que era a carta do D, né? Por quê? Porque Yu-Gi-Oh! Tinha lá uma questão, uma carta da espada do Hades, né? E tem também o reino do Hades ali e tal. Só que assim, e também tem essa questão muito de trabalhar o subconsciente, né? Só que o Yu-Gi-Oh! Em si, o Yugi em si, ele é um menino lá, tal, que acha, né, a alma do antigo faraó Akhenaton, né? Que daí é chamado de Aton ou Aten, né? Como é o nome dele ali no mangá e no anime, é Aten. E aí ele acha o faraó Akhenaton numa iguaria ali, e aí a hora que ele abre, né, o Enigma do Milênio, né, um dos, e aí tá ali em perispírito, né, de maneira etérica, o faraó antigo Akhenaton. Então, na realidade, aí eles se fundem, né, para trocar consciência e vivem e tal. Então, assim, ou seja, na realidade, o Akhenaton, ele era um ser que falava de Deus e de monoteísmo e tal, o Aten. Então a Record tá indo contra Deus, entendeu? Indo contra o Aten. Como acontece no Death Note. Então, assim, é muito insano como também a Record não parou para assistir Yu-Gi-Oh! Assim, sabe? É nítido que a Record tá cometendo vários tipos de coisa bizarra, assim. Tipo, quando vai analisar uma obra, porque elas não analisam.